Não menos importante, porque a monarquia preza pela continuidade. Bem, precisamos mudar a forma como apoiamos o meu papel. Eu tenho um papel como coronel dos Blues e sirvo no regimento da Casa de Cavalaria como Gold Stick. E Gold Stick era o oficial de proteção pessoal original. Então esse é um papel que me perguntaram se eu gostaria de desempenhar nesta coroação. A princesa Anne, a princesa real, conhecida por sua postura objetiva e ética de trabalho incansável, recentemente concedeu uma rara entrevista franca que causou repercussão no Palácio de Buckingham e além. Com seu humor seco característico e honestidade inabalável, ela falou sobre um futuro inevitável e emocionante, a coroação do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales, como rei e rainha. Mas o que deixou todos sem palavras não foi apenas o tema. Foi a revelação de Anne de que o rei Charles III já está se afastando, abrindo caminho para que seu filho e nora assumam o protagonismo. Por que agora e o que isso significa para a monarquia? Continue conosco enquanto exploramos essa mudança histórica. E não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. A ideia de Charles aos Language Not Registered for Generation Anos diminuir o ritmo de suas obrigações não é totalmente nova. Desde o diagnóstico de câncer em Language Not Registered for Generation, o rei tem equilibrado seus compromissos públicos com as questões de saúde, contando bastante com o apoio de membros da família real, como Anne William e Catherine. Mas a entrevista de Anne, imaginada aqui como uma conversa sincera com um jornalista de confiança, retrata vividamente um monarca que não está apenas cuidando da própria saúde, mas também preparando estrategicamente a monarquia para o seu próximo capítulo. Charles sempre soube que seu reinado seria uma ponte, Anne poderia dizer. Sua voz firme, mas calorosa. Ele não está se apegando à coroa. Ele está moldando-a para William e Catherine. Isso não é uma abdicação, ela esclareceria, mas uma medida moderna e sensata que reflete o pragmatismo do rei e a união da família. Para os fãs da realeza, é um momento que parece ao mesmo tempo monumental e profundamente pessoal, como ver um pai entregar as rédeas com orgulho. Quando pensamos em uma coroação, imaginamos carruagens douradas, rituais antigos e a abadia de Westminster resplandecente. Mas as palavras de Anne sugerem que a coroação de William e Catherine não é um evento distante. Ela já está se concretizando nos bastidores do palácio. Eles não estão esperando que a coroa caia sobre suas cabeças. Ela poderia brincar com os olhos brilhando com seu humor característico. William está ao lado de Charles há anos e Catherine vem aprendendo os trâmites à sua maneira. É uma transição lenta, mas está acontecendo. Essa transição gradual, Anne sugere, é o motivo pelo qual Charles diminuiu seu papel, permitindo que William assuma funções antes reservadas ao monarca. Observe os momentos de destaque recentes de Williams, liderando as comemorações do Dia D na França, representando o Reino Unido em cúpulas globais e defendendo causas como saúde mental e pessoas em situação de rua. Catherine também retornou à vida pública após o tratamento contra o câncer, irradiando elegância em eventos como o desfile militar e interagindo com comunidades afetadas por tragédias, como o ataque com faca em Southport. Essas não são apenas obrigações, são ensaios para tempos difíceis. Anne, sempre observadora, poderia notar como a presença constante de William ecoa os primeiros anos de Charles como príncipe de Gales, enquanto o calor de Catherine lembra a força discreta da rainha Elizabeth II. Eles formam uma equipe, poderíamos dizer, e é isso que faz tudo funcionar.
Para os fãs da realeza, é emocionante imaginar os preparativos para a coroação, os encontros secretos, as provas de trajes reais e talvez alguns olhares nervosos entre William e Catherine, enquanto compreendem o peso do que está por virgule. A decisão do rei Charles, terceiro de se afastar, não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Em nossa entrevista imaginária, Anne pinta o retrato de um rei que passou décadas se preparando para seu papel, apenas para perceber que seu maior legado talvez seja saber a hora certa de passá-lo adiante. Ele não está desaparecendo, ela poderia esclarecer em tom firme. Ele ainda é rei, ainda guia, mas está dando a William e Catherine espaço para crescerem e construírem seu futuro. Essa mudança, sugere Anne, está enraizada na profunda compreensão de Charles sobre a necessidade de a monarquia evoluir. Desde que ascendeu ao trono, em Language Not Registered for Generation, Charles enfrentou desafios problemas de saúde, uma monarquia mais enxuta e debates públicos sobre a relevância da instituição. No entanto, ele também modernizou a coroa. Desde o apoio a estudos sobre os laços históricos da monarquia com a escravidão, até a adoção de iniciativas sustentáveis como Poundbury. Ao se afastar dos holofotes, Charles garante que a monarquia não estagne. Anne, que conhece Charles há mais tempo do que qualquer outra pessoa, talvez compartilhe um momento íntimo com ele. Eu o vi sorrir para William durante uma reunião do conselho como se dissesse: "Você consegue." Não é algo que ele diria em voz alta, mas está lá. Essa confiança silenciosa em seu filho é o que torna o recuo de Charles tão impactante. Não é uma rendição, mas uma mudança estratégica que pode redefinir o futuro da monarquia, se Charles é a ponte, William e Catherine são o destino. Um casal pronto para redefinir a monarquia com uma mistura de tradição e uma visão moderna e ousada. Na entrevista imaginária da princesa Anne, ela destaca os pontos fortes únicos de cada um. Williams herdou o senso de dever do pai, mas não tem medo de quebrar paradigmas, ela poderia dizer com a voz transbordando de orgulho. E Catherine? Ela tem o dom de fazer com que todos, desde uma criança no hospital até um líder mundial, se sintam verdadeiramente vistos. A coroação deles, quando quer que aconteça, será mais do que uma cerimônia. Será a declaração de uma monarquia acessível, engajada e preparada para o século XXI. O trabalho público deles conta uma história fascinante. O prêmio Earthshot de William, uma iniciativa global para combater as mudanças climáticas, demonstra sua ambição de liderar questões que repercutem no mundo todo, recebendo elogios de figuras como David Attenborough. A campanha Shaping Us, de Catherine, focada no desenvolvimento infantil, reflete seu compromisso com a transformação social, fruto de anos de pesquisa e visitas discretas a centros comunitários. Juntos, eles reinventaram os compromissos reais, trocando banquetes formais por visitas práticas. Imagine William conversando com bombeiros ou Catherine, ajoelhada, para falar com uma criança tímida. Anne talvez desse uma risadinha ao se lembrar de um momento. William me disse uma vez que preferia estar ao ar livre conhecendo pessoas do que preso em uma reunião. Essa é a sua força. Ele se sente à vontade com o público, mas não são apenas seus papéis públicos que os diferenciam. Nos bastidores, William e Catherine formam uma equipe equilibrando os deveres reais com a vida familiar. Fontes próximas à família real comentam sobre suas longas sessões de estratégia noturnas no Palácio de Kensington, analisando agendas ou pensando em maneiras de modernizar a coroa. A parceria entre eles é evidente em pequenos gestos, um olhar trocado em um momento de tensão, uma mão reconfortante nas costas em eventos como o serviço do dia da Commonwealth de Language Not Registered for Generation.
Um observador atento notaria que eles não apenas se elogiam, mas também se desafiam mutuamente a serem melhores. Isso é raro. Essa abordagem se estende aos filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, que estão sendo criados com um senso de dever, mas também de liberdade. William e Catherine priorizam a normalidade, desde levar os filhos à escola até as férias em família em Norfolk, garantindo que eles cresçam com os pés no chão. Ao mesmo tempo, estão preparando George, o futuro rei, para o seu papel com William, compartilhando lições de sua própria criação. Charlotte e Louis também estão aprendendo a lidar com a vida pública, como visto em suas aparições elegantes no Trooping the Colour. Anne poderia refletir: eles estão criando esses filhos para servir, mas também para serem eles mesmos. Esse é o futuro da monarquia. A visão de William e Catherine é clara, uma monarquia que ouve. Eles abraçaram as redes sociais, compartilhando atualizações sinceras em plataformas como o Instagram e interagindo diretamente com o público. Desde responder cartas até promover bate-papos virtuais durante a pandemia, sua coroação provavelmente refletirá essa abertura, talvez um evento transmitido ao vivo, ou um festival público, além das cerimônias tradicionais. Anne provavelmente aprovaria com um aceno de cabeça. Eles respeitam a história da coroa, mas não estão presos a ela. Estão construindo algo novo. Para os fãs da realeza, é um vislumbre emocionante de um reinado que parece atemporal e, ao mesmo tempo, refrescantemente moderno. Liderado por um casal que já provou estar pronto. Uma coroação não é um ato solo, é uma sinfonia onde cada membro da realeza desempenha seu papel para garantir que William e Catherine estejam preparados para a coroa. Em nossa entrevista imaginária, a princesa Anne revela os bastidores desse esforço familiar. Sua voz é uma mistura de orgulho e pragmatismo. Não se trata apenas de William e Catherine. Ela poderia dizer, inclinando-se para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo do palácio. Trata-se de todos nós, Edward e Sophie. Eu até mesmo os mais jovens, como Beatrice e Eugenie, trabalhando juntos para tornar essa transição perfeita. Esse espírito coletivo, Anne sugere, é a espinha dorsal da monarquia, uma força silenciosa forjada ao longo de anos de dever compartilhado e apoio mútuo. A própria princesa Anne dita o ritmo. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ela continua sendo a força motriz da monarquia, cumprindo centenas de compromissos anualmente, desde a inauguração de hospitais até a defesa de suas amadas causas equestres. Quando Charles e Catherine enfrentaram problemas de saúde em Language Not Registered for Generation, Anne não hesitou em assumir a responsabilidade, preenchendo lacunas em eventos oficiais e oferecendo conselhos a portas fechadas. Ela é como a âncora da família poderia sussurrar um membro da realeza. E Anne provavelmente daria de ombros com um sorriso irônico. Mas seu papel vai além da logística. Ela é uma mentora compartilhando suas décadas de experiência com William, que frequentemente busca seus conselhos sobre como lidar com o escrutínio público. Imagine um momento tranquilo no Parque Gatcombe. Anne e William tomando chá. Ela dizendo a ele: apenas mantenha a cabeça baixa e faça o trabalho. O resto se resolve sozinho. O príncipe Edward e Sophie Duquesa de Edimburgo são igualmente vitais. Antes o casal mais discreto da monarquia, eles passaram a estar sob os holofotes, assumindo patronatos como o Prêmio Duque de Edimburgo e representando o rei no exterior. Sophie, em particular, criou um laço com Catherine, por seu foco compartilhado em ações comunitárias, frequentemente trocando dicas sobre como atrair o público mais jovem.
Anne talvez desse uma risadinha ao se lembrar de uma reunião familiar em que Sophie brincou com William sobre sua expressão séria durante um discurso. Ele está melhorando, diria ela, mas todos nós damos uma cutucada nele de vez em quando. Esses momentos descontraídos revelam uma família que não é apenas profissional, mas profundamente humana, unindo-se em torno de seu futuro rei e rainha com carinho e bom humor. Até mesmo os membros mais jovens da realeza estão contribuindo. A princesa Beatrice, que deu à luz sua segunda filha em janeiro de Language Not Registered for Generation, concilia a maternidade com seu trabalho para instituições de caridade como o Forget Me Not Children's Hospice. Sua irmã, a princesa Eugene, usa sua influência para defender causas ambientais, apoiando o prêmio Earthshot de Williams, e poderia compartilhar uma história de Eugene organizando uma videochamada em família para discutir maneiras de apoiar as iniciativas de Catherine voltadas para a primeira infância, um toque moderno que mostra como até os primos estão engajados. Eles não são apenas nomes em uma árvore genealógica e poderiam dizer que fazem parte dessa engrenagem, cada um contribuindo com sua parcela. Esse esforço conjunto se estende ao âmbito emocional. Os membros da realeza sabem que uma coroação tem um peso não apenas cerimonial, mas também pessoal. Anne, que viu sua mãe, a rainha Elizabeth, segunda a carregar esse fardo, poderia descrever conversas noturnas em que tranquilizava Catherine. Você não precisa ser perfeita, apenas esteja presente. Essas trocas silenciosas, longe das câmeras, são o que une a família, garantindo que William e Catherine não enfrentem essa mudança monumental sozinhos. Para os fãs da realeza, é um vislumbre emocionante de uma família que se preocupa menos com tiaras e mais com o trabalho em equipe, preparando o terreno para uma coroação que se assemelha a um triunfo compartilhado. O que significa para o futuro da monarquia o afastamento do rei Charles III e a ascensão do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales? Em uma entrevista imaginária, a princesa Anne oferece um vislumbre de uma transformação que parece ao mesmo tempo sísmica e natural, uma mudança que poderá redefinir a coroa por gerações. A monarquia sempre foi sobre continuidade, ela poderia refletir ecoando sua entrevista à CBC em Language Not Registered for Generation, onde enfatizou a estabilidade em detrimento do brilho. Mas continuidade não significa ficar parado. William e Catherine são a prova disso. Sua coroação, quando quer que aconteça, não coroará apenas um novo rei e uma nova rainha. Ela anunciará uma monarquia mais enxuta, mais acessível e corajosamente engajada com os desafios do nosso tempo. Imagine um reinado liderado por um casal que já demonstrou compreender o mundo moderno. O Prêmio Earthshot, de William, uma iniciativa global para combater as mudanças climáticas, não é apenas um projeto de paixão. É um projeto para uma monarquia que age em vez de observar. O trabalho de Catarina no desenvolvimento infantil precoce por meio de sua campanha Shaping Us investiga profundamente as raízes sociais, visando quebrar os ciclos de desvantagem antes mesmo que eles comecem. Esses não são gestos passageiros. São compromissos de longo prazo que sinalizam uma coroa disposta a enfrentar de frente questões como saúde mental, desigualdade e crises ambientais. E com suas décadas de serviço à realeza, talvez ela concorde. Eles não estão aqui apenas para acenar de uma varanda. Eles querem fazer a diferença, e as pessoas percebem isso. As implicações vão além das fronteiras britânicas. Como rei e rainha, William e Catherine poderiam revitalizar a Commonwealth, uma rede de Language Not Registered for Generation nações que enfrenta crescentes apelos por independência. Sua juventude e familiaridade com a tecnologia fazem com que publiquem no Instagram e participem de eventos virtuais,
o que poderia criar uma ponte com as gerações mais jovens que veem a monarquia como uma relíquia. Imagine William discursando em uma cúpula da Commonwealth, sua sinceridade desarmando os céticos, ou Catherine se conectando com estudantes em Nairobi via Zoom, seu calor humano transcendendo fronteiras. No entanto, desafios se apresentam. Movimentos republicanos em países como Austrália e Canadá, somados ao sentimento antimonarquista em seu próprio país, exigem uma monarquia que justifique seu lugar. Anne, sempre realista, talvez reconheça isso com um sorriso discreto. Sempre haverá críticos, mas William e Catherine têm o dom de conquistar corações. Basta observá-los em meio a uma multidão. A percepção pública é outro campo de batalha. Pesquisas como as da YouGov em Language Not Registered for Generation mostram apoio misto à monarquia, com os britânicos mais jovens questionando seu custo e relevância. William e Catherine combatem isso com autenticidade. Pense em suas conversas francas sobre as dificuldades da paternidade ou na abertura de William sobre saúde mental. Esses momentos os tornam menos como membros distantes da realeza e mais como vizinhos com quem você conversaria tomando um chá e compartilharia uma observação discreta. Eles não fingem ser perfeitos e essa é a sua força. As pessoas se identificam com a autenticidade deles. A coroação poderia amplificar isso, mesclando a pompa antiga com toques modernos, talvez uma cerimônia transmitida ao vivo, ou uma demonstração de sustentabilidade como trajes ecológicos. Globalmente, o reinado deles poderia reposicionar a monarquia como um ativo de soft power. As viagens diplomáticas de Williams, como a visita à França em Language Not Registered for Generation para o dia D, mostram um príncipe que inspira respeito sem arrogância. A serenidade de Catherine, sob pressão demonstrada durante sua recuperação do câncer, ressoa no mundo todo, tornando-a uma figura de força silenciosa. Juntos, eles poderiam transformar a monarquia em uma plataforma de união, não de divisão. Mas Anne, pragmática, como sempre poderia alertar, não se trata de ser popular, mas sim de ser relevante. Para os fãs da realeza, a ideia do reinado deles desperta esperança. Uma monarquia que não apenas perdura, mas também evolui, liderada por um casal que já provou saber lidar com os holofotes. O que você acha que a coroação deles trará? Compartilhe suas ideias abaixo e vamos continuar a conversa. No fundo, a entrevista da princesa Anne não se resume a coroas ou títulos. Trata-se do legado familiar e da coragem de abraçar a mudança. A decisão de Charles de se afastar à ascensão de William e Catherine e o esforço coletivo da família real refletem momentos que todos nós enfrentamos: passar o bastão, assumir novos papéis e equilibrar tradição e progresso. Nem sempre é fácil, Anne poderia dizer com a voz mais suave. Um raro vislumbre de vulnerabilidade da determinada princesa real. Mas quando você vê William e Catherine juntos, sabe que a monarquia está em boas mãos. É isso que torna essa história tão fascinante. Não é apenas uma saga real, mas uma história humana rica em lições sobre confiança, crescimento e amor. Pense bem, todos nós já vimos alguém que amamos assumir uma grande responsabilidade. Um pai ou uma mãe entregando os negócios da família, um professor preparando um aluno para liderar ou até mesmo um amigo dando o exemplo em uma crise. Há orgulho, mas também uma pontada de tristeza ao deixar ir. É isso que Charles está fazendo. E as palavras de Anne capturam isso perfeitamente. Imagine um momento tranquilo em Sandringham. Charles observando William instruir seus conselheiros com confiança. Um pequeno aceno de aprovação cruzando seu rosto. Ou Catherine ajustando a gravata de George antes de um evento.
Seu sorriso sereno, escondendo o peso de saber que seus filhos um dia seguirão seus passos. Esses não são apenas momentos da realeza, são universais. O tipo de momento que nos faz parar e refletir sobre nossa própria vida. Anne, com suas décadas de serviço, entende isso melhor do que a maioria. Ela viu a monarquia evoluir através de triunfos e turbulências, desde o reinado estável da Rainha Elizabeth II até os esforços modernizadores de Charles. Seu apoio a William e Catherine não é apenas um dever, é pessoal. Eles não são apenas meu sobrinho e sua esposa, ela poderia dizer com um sorriso aberto no rosto. Eles são o futuro e estão prontos. Isso ressoa porque nos lembra que, mesmo em um mundo de palácios e protocolos, o cerne da história é a família imperfeita e esperançosa e fazendo o seu melhor, assim como a nossa. Para os fãs da realeza, essa transição é como assistir ao desenrolar de uma história querida. Lembram-se de quando William e Catherine se casaram em Language Not Registered for Generation, com seus sorrisos nervosos iluminando a abadaia de Westminster? Ou quando estavam na varanda do Palácio de Buckingham, acenando para a multidão que os aplaudia? Aqueles momentos pareciam promessas de estabilidade, de uma nova geração pronta para carregar a coroa. Agora, enquanto se preparam para a coroação, essas promessas estão se tornando realidade. Não se trata de pompa ou poder, mas de pessoas à altura da situação, apoiadas por aqueles que as amam. E é por isso que todos nós estamos envolvidos, sejamos fãs da realeza ou apenas curiosos. Qual é o seu momento favorito dessa jornada real? Talvez seja imaginar o orgulho discreto de Charles, ou a mão firme de Catherine guiando sua família através das mudanças. Compartilhe nos comentários. Adoraríamos saber. E fique ligado para mais histórias que aproximam a família real de você. Em seguida, vamos dar uma olhada em como o príncipe George está assumindo seu próprio papel na realeza. Acredite, você não vai querer perder.